Daniel Mazeu se mudou para a Califórnia quando era adolescente. Nos Estados Unidos, se formou em marketing e trabalhou em várias empresas norte-americanas. Voltando ao Brasil, se tornou diretor de um dos maiores fabricantes de toner do mundo. Em 2011, resolveu investir no próprio negócio e apostou no mercado de importação e fabricação de crachás, leitores de aproximação. Hoje, a empresa é uma das maiores referências nacionais no segmento e atende várias multinacionais de diversos setores. Este ano, a empresa criou uma vertente de gestão de ativos através de radiofrequência que permite fazer um inventário gigante em minutos. Ainda em 2021, a empresa vai abrir uma unidade nos Estados Unidos e oferecer ao mercado norte-americano produtos 100% brasileiros. Olá, seja muito bem-vindo. Começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com o Daniel Mazeu. Ele é o CEO da DMZ Connection. Olá, Daniel, seja muito bem-vindo. Olá, Daniel, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos os telespectadores. Realmente uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Legal, nós que agradecemos. Um grande prazer entrevistá-lo. Enfim, vários assuntos para nós abordarmos nesse bate-papo, nessa entrevista. Mas para começar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua jornada profissional, os primeiros passos na carreira, e em que contexto você decide fundar a DMZ Connection. Por favor. Muito bem, Daniel. Olha, o meu primeiro trabalho foi nos Estados Unidos. Eu tinha 16, 17 anos, morava lá, e foi vendendo conjunto de facas laser de porta a porta. Extremamente duro, dias de chuva, dias de sol, mas eu acabei me apaixonando por esse trabalho, Daniel. Então eu senti que vendas eram um chamado, uma coisa que eu tinha muito prazer em fazer. Meu inglês era tupiniquim na época, mesmo assim eu tinha sucesso, eu aprendi bastante sobre o ser humano. E aí depois aos 18 eu comecei como vendedor numa concessionária Dodge, na Califórnia. Fui um dos melhores vendedores lá há 2 anos. E depois fui fazer faculdade, no final entrei na DirecTV, na Hughes Aircraft, depois trabalhei na Uninet, que é uma empresa multinacional também da Califórnia. Depois, meu último trabalho formal foi na Mitsubishi Chemical. E eu estava super bem, assim, viajava Japão, Estados Unidos, tinha alguns privilégios bem interessantes, tinha uma vida muito boa. E aí eu tinha essa inquietude de empreender. Não tinha nenhuma experiência e, segundo meu próprio vice-presidente da Mitsubishi, que eu reportava para ele falou: Daniel, você está maluco. Mas eu resolvi fazer isso, abri a DMZ. Nós começamos importando leitores de radiofrequência há 8 anos atrás. Eu entendi que era um mercado que ia expandir. Começamos pequeno, numa sala de 50 metros quadrados, e fomos crescendo gradativamente. Passamos por várias turbulências, como você sabe, empreendedor, né, sofre ainda mais no começo. Ainda mais quando você é inexperiente, você projeta as coisas, você acha que, sei lá, um budget que você achou que você ia viver 1 ano, de repente só dura 6 meses. E foi assim, muita turbulência os primeiros 2 anos. Depois a gente começou num crescendo constante e, felizmente, acho que foi 2017, nós contratamos alguns engenheiros para começar desenvolvimento pesado, tanto de hardware quanto de software. E aí, depois disso, não vou dizer que foram só alegrias, mas as coisas fluíram muito melhor. Mas eu me considero ainda hoje um vendedor. Eu atendo todos os clientes ao telefone, tem cliente que me liga às 10 da noite. Eu me considero ainda um vendedor, apesar de ser o CEO hoje. Perfeito, muito bom, Daniel. Olha só, certamente essas histórias acabam inspirando vários empreendedores, empresários que acabam acompanhando o programa, mas eu gostaria agora de me aprofundar um pouco mais no trabalho que você e o seu time desenvolvem na DMZ. Conta para a gente quais são as soluções que a empresa tem oferecido no mercado e o quanto dessas soluções tem impactado positivamente para esses clientes. Por favor, eu gostaria de entender um pouco mais do negócio da DMZ. Claro, Daniel. Nós hoje temos 3
verticais principais, uma delas de soluções para liberação de impressão com confidencialidade. Hoje é bastante falado, mas quando a gente começou há 8 anos atrás, esse foi o nosso produto pioneiro, a nossa solução, era pouco conhecida e hoje nós vendemos para Lexmark, Ricoh, HP, temos clientes de peso. E é super importante porque é a confidencialidade dos dados dos clientes, da sua própria empresa. Então nós nos tornamos um especialista nessa área, fabricamos vários leitores, perdão, de ponto, de alta tecnologia, chegamos até a exportar. E agora, depois com o tempo, nós fomos avançando para outras áreas. Então nós começamos há uns 3 anos com controle de acesso, que é um mercado mais conhecido, que tem a ver com catracas, com leitores para você poder acessar tal porta, se fazer a gestão de quem pode entrar ou não. Então entra o fator de segurança de dados e de pessoas também. E finalmente nós começamos o ano passado com a vertical de gestão de ativos. Daniel, essa área é muito bacana porque você consegue controlar todos os ativos da sua empresa ou de um hospital através de antenas de radiofrequência. Essas antenas parecem um bolachão e elas têm um alcance de até 12 metros. Então você consegue, colocando essas antenas, saber exatamente onde é que está, por exemplo, no hospital, o material cirúrgico, uma empresa onde é que está o equipamento mais caro, se é um equipamento que de repente pode ser transportado ou que as pessoas pegam emprestados, enfim. Então isso é maravilhoso e também para você fazer inventário. Você pega hoje grandes empresas, ainda estão fazendo inventário, sabe, etiquetinha por etiquetinha com leitor de código de barras, e com o nosso sistema, em alguns minutos, você varre um armazém gigantesco. Então é muito legal. E essa é a nossa praia. A gente faz alguma coisa customizada também, às vezes tem clientes que falam, olha, Daniel, fabrica tal leitor para nós precisamos de um leitor de biometria assim assado. Então nós temos alguma flexibilidade e a gente gosta justamente de manter esse espírito jovem de, sabe, quando tem alguma alteração, precisa mudar um firmware, precisa mudar o software, adaptar, a gente faz porque a gente sabe que cada empresa é uma empresa. Sem dúvida alguma. Mas parece que você tem alguns produtos que fazem muito sucesso atualmente, inclusive podemos considerar como o carro-chefe. Que produto é esse? Então, nós lançamos há 4 anos atrás um leitor de biometria e radiofrequência, onde você pode ter dupla autenticação para você liberar a impressão. Isso foi um grande sucesso, a gente vendeu para os Estados Unidos, vendeu para a Colômbia, Peru. Começou como um projeto sem grandes pretensões, mas ao mesmo tempo muito sofrido, porque quando a gente parou de só importar produtos e vender eles como box, né, e começar a mexer, ter engenheiro, contratar engenheiro eletrônico, de repente virou um desafio gigantesco. E esse produto começou timidamente, sem grandes pretensões, e a gente acabou estourando. Então, foi muito legal, a gente ainda vende bem. E recentemente, o ano passado, nós lançamos o Napoleon, que é inspirado no Napoleon Hill, escritor e fantástico, desenvolveu a filosofia do sucesso, que eu gosto muito. E esse Napoleon é o menor leitor de radiofrequência do mundo. Ele lê todas as tecnologias, porque são várias tecnologias de crachá. Então também foi um estouro, é um produto maravilhoso que a gente fica com muito orgulho, né? Para quem começou numa salinha, como eu falei da evolução da empresa, hoje a gente está exportando, está fazendo essas movimentações. Então, acho que o Napoleon e esse leitor de biometria e radiofrequência para liberar a impressão com confidencialidade foram os produtos tops, né? E vem mais por aí. Com certeza, vou querer saber sobre as novidades, com certeza. Agora, Daniel, naturalmente a empresa ela respira a tecnologia, ela precisa estar na vanguarda, acompanhar as mudanças, porque os concorrentes e os demais players também não dormem no ponto. Então, esse cenário de transformação digital em que as novidades chegam a todo instante faz parte do DNA da DMZ. E por isso também que ela é tão reconhecida no segmento. Como você tem procurado instruir o seu time para se modernizar o tempo todo, para continuar atendendo
com excelência os seus clientes? Pô, Daniel, tremenda pergunta, hein? Eu gostaria de dizer que eu estou up to date, atualizado em todas as tecnologias, mas é tão rápido que é muito, muito fácil de você ficar para trás e por isso que você precisa fazer escolhas, né, Daniel? Não dá para abraçar o mundo. Então a gente tem aqui o nosso nicho, tem a ver com leitores, de biometria facial, biometria digital, nós temos sistemas também que fazem gestão disso. Mas a gente fica bem focado nisso, a gente de vez em quando dá uma esticada, mas o mundo é muito rápido hoje, então o que a gente procura fazer é ler, né, estudar bastante e arriscar, porque eu acho que você precisa arriscar, a gente coloca pelo menos 10% do nosso orçamento em inovação. E parece que não, mas é muito dinheiro, mas a gente quer justamente, se não estiver na vanguarda, está muito próximo dela. Então a gente faz esse esforço consciente, é o que eu te falei, quando a gente transicionou de ser um importador para ser um desenvolvedor de soluções, de repente criando software, criando leitores, aí você tem placas, você tem 1000 coisas acontecendo, foi uma dor gigantesca e agora a gente mais ou menos pegou o jeito da coisa, então ficou mais fácil. Então a gente está sempre trabalhando, estudando. E o cliente traz a novidade, viu, Daniel? O cliente liga aqui e fala, pô, Mazeu, preciso de um leitor assim, preciso de um sistema. Nós recentemente desenvolvemos um totem, que ele faz aferição de temperatura, faz a higienização das mãos, e ele joga os dados de todo usuário, temperatura, horário que ele chegou, horário que ele saiu, tudo isso na nuvem para poder ser consultado pelo gestor. E quando, por exemplo, esse usuário está com febre ou está com uma temperatura fora do padrão, o gestor de RH é notificado automaticamente. Então, isso aí veio do quê? Veio dos clientes falando, poxa, Daniel, olha, tem um problema assim, nossa, eu não quero só o termômetro, eu quero um termômetro que mantém os dados e tem alguma inteligência. Então, a gente vai aprendendo. Legal, muito bom, incrível. Agora, naturalmente, essa troca com os clientes faz com que você ajuste o seu portfólio, elabore uma novidade, porque as dores, muitas vezes, de um cliente também são aplicáveis a uma outra empresa. Pensando justamente nesse cenário de troca de informações, que tipo de dica você gostaria de compartilhar com aquele empresário, aquele empreendedor que conseguiu vencer, que construiu a sua empresa, mas que ainda adota um modelo mais conservador, mais tradicional de gestão e não se rendeu ainda às plataformas digitais e às novas tecnologias? O quão importante é, na sua avaliação, se adaptar e se modernizar? Caríssimo Daniel, eu acho que é vida ou morte. Assim, essa para mim não tem outra forma de ver isso. Salvo algumas empresas, mas quem de alguma forma está relacionado com tecnologia, você precisa estar se atualizando e é o que eu falei, né? Você precisa se arriscar, porque quando você incorpora uma nova tecnologia, ou você vai fazer distribuição de um novo software, ou você vai desenvolver, eu falei, você tem um período que é duríssimo, entendeu? Você acha que vai sair em 6 meses, demora 1 ano, você acha que você vai colocar 100 mil reais, você gasta 300. Então tudo isso faz parte do crescimento, mas você tem que arriscar. Então o que eu faço ainda hoje, e que eu recomendo para empresas que estão nesse processo, é fazer parcerias, porque muitas vezes você não consegue abraçar tudo. Então tem demandas de clientes que chegam para nós, que eu terceirizo, de repente, o software. Eu tenho gente que faz aqui o software, mas eu não quero fazer tudo, nem posso. Então, essa troca com outros empresários, sabe? Eu acho que você precisa ter humildade de chegar, falar, olha, eu estou querendo entrar nessa área, gostaria de aprender, eu gostaria de comprar seu software. Mas tem que dar cara a tapa, viu, Daniel? Não tem segredo. Você precisa sair daquele quadradinho. O quadrado é a morte, infelizmente. Com certeza. Boa reflexão, viu, Daniel? Agora, eu achei interessante quando você exemplificou e contou o caso daquele cliente que encomendou, sugeriu que você
produzisse aquele totem que na entrada da empresa verificava a temperatura e enviava imediatamente essas informações para o gestor de RH, e uma vez que os números e os dados estivessem fora do que o RH considera como normal ou padrão, eventualmente algum tipo de medida seria tomada. Eu achei esse exemplo perfeito. Justamente nesse momento de pandemia do novo coronavírus, eu acho que a crise faz muitas vezes que as empresas pensem em soluções e pensem fora da caixa, como você bem disse. Por conta desse momento também, eu acho que você fez uma autocrítica, uma autoanálise para pensar também em alternativas, soluções, novos produtos e por aí vai. Qual é o papel da DMZ neste momento complexo ainda que estamos vivendo? Olha, Daniel, a pandemia para nós foi muito dura, porque nós vendemos soluções e algumas delas a gente tem recorrência, mas ainda é uma parte pequena do nosso faturamento. Nós ainda vendemos muito hardware, né? E o hardware é essa venda de uma vez, então a gente estava com um faturamento excelente, crescendo, exportando, está tudo maravilhoso. De repente, quando chegou a pandemia, nosso faturamento literalmente caiu 70%, 80%. E aí foi aquele choque, né? Quer dizer, você está correndo risco de vida por causa da pandemia, você tem sua família, eu tenho filha não pequena, mas de 12 anos, então todo aquele contexto, aquela turbulência. E aí eu particularmente fiz uma decisão de pegar dinheiro do banco, literalmente, importar milhares de termômetros, nós começamos a vender uns termômetros muito maravilhosos, robustos, não é aquele de pistolinha, e isso, que de certa forma foi arriscado, porque não era um produto que eu conhecia, acabou sendo um sucesso e salvou a DMZ durante a pandemia. Quer dizer, eu acho que nós teríamos sobrevivido, mas estaríamos hoje em frangalhos, né? Com caixa muito mal, enfim. E aí, depois vieram as soluções em cima disso, né? Que eu falei, olha, tem um camarada que quer o totem, e tem o outro que quer fazer gestão assim. A gente, por exemplo, na Beneficência Portuguesa, a gente colocou no estacionamento, onde o cara tira o ticketzinho do estacionamento, ele já mede a febre. Aí vendemos para Electrolux, para N empresas, e tudo isso validou, acho que essa teoria que eu falei, que você precisa dar a cara a tapa, não adianta, você como empresário, você precisa ter o grau de conservadorismo, tudo, mas você precisa se mexer. A pandemia, eu acho que mostrou para todo mundo, e muita gente quebrou por causa disso. Se você se retrair nesse momento, puxa vida, é difícil para você se expandir depois. Então, nós fizemos uma mexida aí drástica, Daniel. Vocês venderam lenços, né? Vendemos lenço. Mas olha, eu vou te falar, teve muita gente que até... Teve um amigo meu que falou, pô, Daniel, você é um oportunista. Eu falei, oportunista por quê? Eu estou ajudando empresas, estou ajudando a manter uma segurança. Quando nós importamos, nós registramos na Visa, tivemos todo um trabalho. Então, produto de primeira, eu acho que nós soubemos ver uma oportunidade, mas não oportunista no sentido negativo. E outra, que a gente viu no Brasil é que muita gente não teve cuidado suficiente com o coronavírus, assim, nas praias, nas empresas. Ainda tem lugares que eu vou hoje e que eu vejo, não tem o mínimo cuidado. Então, eu acho que nós vendemos uma solução de ponta, um negócio muito bacana. Parabéns, viu? Parabéns. É sempre importante escutar e compartilhar informações com empresários que identificam oportunidades e fazem a economia do país girar, mesmo em meio a situações complicadas como essa crise sanitária em que ainda estamos passando. Daniel, antes de encerrar, eu acho importante falarmos de futuro, expectativas para o segundo semestre de 21, 22. Você pretende expandir os negócios, eventualmente aumentar o portfólio de produtos e serviços, enfim, o que você pode adiantar para a gente em relação às novidades da DMZ? Muito bem, meu xará. Olha, Daniel, acho que o nosso portfólio hoje está muito bom.
E mesmo quando você tem um portfólio, é aquilo que nós falamos, né? Sempre dá para você melhorar, para você expandir, até com as tecnologias de inteligência artificial, você vai melhorando o produto, criando variações. O que nós vamos fazer eu considero grandioso, é abrir uma filial da DMZ nos Estados Unidos. Então, como eu morei lá há muitos anos, tenho muito conhecimento, sou cidadão americano, então vai ser um grande passo para nós, né, poder começar, provavelmente como nós começamos há 8 anos aqui em São Paulo, num espaço pequeno de 50 metros quadrados, é o que nós vamos fazer lá, mas quem sabe daqui a 10 anos nós tenhamos um bom market share, como a gente tem no Brasil, lá nos Estados Unidos. Então estou animado, nós estamos já preparando tudo, estamos a todo vapor, Daniel. Legal, muito bom. Gostei muito da entrevista, Daniel. Um prazer compartilhar informações. Agradeço muito por você contar um pouco da sua jornada, da jornada da DMZ Connection, e sinta-se já convidado para voltar ao programa e contar as novidades depois que você conseguir abrir essa filial norte-americana. Já tem a cidade definida? Então, assim, em teoria, a Flórida é o estado melhor, mas eu morei sempre na Califórnia, tenho um apego emocional à Califórnia, então vamos ver, um dos 2 estados aí. Tá certo, Mas, muito bom. Mas e aí você também será convidado para ir lá visitar, de repente faz a entrevista lá pessoalmente, a gente já vai ter passado por toda essa crise aí. Tomara, se Deus quiser. Agradeço muito, Daniel, parabéns mais uma vez. Agradeço, sorte e sucesso na sua jornada, mais prosperidade e luz, e volte mais vezes ao programa. Poxa, muito obrigado, Daniel, muito obrigado a todos, ao telespectador, realmente uma honra estar aqui, conte com a gente, estamos aqui para servir. Muito obrigado e um grande abraço. Eu conversei com o empresário Daniel Mazeu, ele é o CEO da DMZ Connection. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.